Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Lua Prateada de Konoha. Capítulo 171. Na penumbra de uma caverna subterrânea, Zetsu Branco ajoelhou-se sobre um joelho, relatando as últimas informações a Madara Uchiha. Madara-sama, Tobi enviou novas informações. A voz de Madara era baixa e imponente. Falar. Zetsu Branco relembrou as informações que havia recebido e começou a transmiti-las. A guerra em Amegakure ainda está em curso. As 4 nações estão atualmente envolvidas em conflitos. Segundo relatos, o número total de vítimas das 4 grandes aldeias já ultrapassou 5.000. Diante disso, Madara soltou um resmungo gélido. Hashirama, você me disse uma vez que juntos acabaríamos com o caos deste mundo, que você traria paz duradoura ao mundo Shinobi. E o que aconteceu? Você mal morreu há alguns anos, e guerras ainda mais brutais do que a Era dos Estados Combatentes já eclodiram 2 vezes. A realidade provou que seus ideais foram um fracasso. No fim, somente o meu plano Olho da Lua pode trazer a verdadeira paz. Atrás dele, Zetsu Negro, escondido nas sombras, se mexeu levemente ao ouvir as palavras de Madara. Talvez ele também tenha sentido uma alegria sombria. Caramba! Depois de milhares de anos de intrigas, finalmente encontrei uma reencarnação de Indra que posso controlar completamente. Nada fácil, né? Zetsu Negro refletia silenciosamente consigo mesmo. Madara prosseguiu com um olhar penetrante. Qual é a situação atual? Zetsu Branco respondeu prontamente. Amegakure declarou guerra às 3 grandes aldeias. Por um tempo, Ans da Salamandra chegou a fazê-los fugir. Agora começaram a chamá-lo de o semideus. Madara soltou outro resmungo de desdém. Sua presença se intensificou repentinamente, preenchendo a caverna com uma pressão sufocante. Uf! Então agora qualquer idiota aleatório pode ser chamado de semideus só porque Hashirama e eu nos fomos. Um bando de vira-latas ousando ostentar esse título. Que piada! Zetsu Branco curvou a cabeça com voz cautelosa. Você tem razão, Madara-sama. Ele está pagando o preço por essa arrogância. O Oshiyomi Jack de Konoha, junto com Tsunade, Orochimaru e Jiraiya, trabalharam juntos e infligiram uma derrota humilhante a Ans. Ele recuou em desgraça. Temendo que Madara se irritasse com a situação, Zetsu Negro deslizou rapidamente para a frente, assumindo o papel de bajulador para amenizar os ânimos. Madara-sama fala a verdade. Como alguém como Ans poderia se autodenominar um semideus? Não passa de um macaco a tornar-se rei numa floresta sem tigres. Madara ficou visivelmente satisfeito com o elogio. Ele bufou levemente, controlando sua aura. Já chega disso. E quanto a Nagato? Zetsu Branco deu uma risadinha antes de continuar. Curiosamente, a situação de Nagato está diretamente ligada a Ans. Devido à retirada de Ans, os pais de Nagato foram mortos acidentalmente por Shinobi de Konoha. E esse incidente levou Nagato a despertar o Rinnegan. Tobi enviou essas informações principalmente para te perguntar. Devemos trazer Nagato de volta agora para que você possa guiá-lo pessoalmente? É claro que orientação era apenas uma maneira educada de dizer doutrinação. Ao ouvir isso, os lábios de Madara se curvaram em um sorriso. O despertar do Rinnegan foi talvez a peça mais crucial do seu plano do Olho da Lua. Madara contava com Nagato para usar a técnica do caminho exterior, Sansara da vida celestial para ressuscitá-lo um dia, para que ele pudesse lançar pessoalmente o Tsukuyomi infinito. Mas quando Zetsu Branco mencionou trazer Nagato de volta para obter orientação, Madara hesitou. Ele ficou em silêncio, ponderando por um longo tempo antes de finalmente responder. Não deixe que ele me conheça ainda. O que ele já passou não é suficiente. Ele precisa experimentar o verdadeiro desespero antes de ter a vontade e a coragem para destruir este mundo. Diga a Tobi para deixar Nagato ficar em Amegakure, e não lhe ofereça nenhuma ajuda. Quero que ele veja a escuridão deste mundo com os próprios olhos. Enquanto isso, quando Nagato finalmente despertou, não tinha certeza de quanto tempo havia passado. Sua cabeça latejava enquanto ele se levantava lentamente do chão. A tempestade havia passado. A luz do sol penetrava por um grande buraco na parede, incidindo sobre os cadáveres de seus pais e dos 2 Shinobi de Konoha. Nagato olhou para as próprias mãos com uma expressão confusa. Eu ainda estou vivo? Ele não conseguia se lembrar exatamente do que havia acontecido depois que seus pais morreram. Por que aqueles Shinobi de Konoha estavam mortos? Ele não tinha resposta. Ele encarou os corpos frios e sem vida de seus pais. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma lágrima caiu. Sua mente estava em branco, exceto por uma coisa. As últimas palavras de sua mãe, sussurradas em seu ouvido antes de morrer. Sobreviva. Murmurando essas palavras novamente, os olhos de Nagato finalmente se encheram de lágrimas. Ele enxugou o rosto, pegou sua pequena mochila e começou a caminhar em direção ao horizonte. Os Shinobi de Konoha vieram do sul. Se ele quisesse evitar mais encontros, deveria ir para o norte. Repetindo as últimas palavras de sua mãe como um mantra, Nagato voltou seu olhar para o norte e prosseguiu. O céu escureceu novamente. Uma garoa fria começou a cair, encharcando-o completamente. A chuva gelada corroía seu estômago já vazio, agravando ainda mais sua fome. Ao passar por uma pequena vala, seu pé escorregou. Ele caiu cambaleando no chão. Seu corpo estava muito fraco. Ele mal conseguia ficar de pé, quanto mais andar. Sua visão ficou turva, sua consciência se esvaiu. Mas naquele instante, ele sentiu algo molhado lambendo seu rosto. Ao abrir os olhos, viu um pequeno cão desgrenhado com pelo castanho claro lambendo-lhe suavemente a bochecha. Obrigado.
Se não fosse por você eu provavelmente não teria acordado. Nagato esboçou um leve sorriso, estendendo a mão trêmula para acariciar a cabeça do cachorrinho. O cachorro, sem perceber nenhuma ameaça, abanou o rabo e se aproximou, demonstrando um carinho brincalhão. Nagato pegou o cachorro com cuidado e sussurrou. Você também não tem família, não é? De agora em diante vamos morar juntos, ok? O cachorro inclinou a cabeça em confusão, mas depois latiu 2 vezes como se fosse responder. Nagato deu uma risada suave. Considerarei isso como um sim. Já que vamos morar juntos, eu deveria te dar um nome. Você é tão pequeno. Vamos te chamar de Chibi. O cachorro latiu novamente, abanando o rabo. Dentro de uma pequena caverna, Nagato abraçou Chibi com força, sussurrando. Desculpe. Mesmo que você fique comigo, não posso te dar nada agora. Não tenho comida nenhuma. Ao ouvir Chibi choramingar baixinho, Nagato hesitou por um instante, mas então decidiu. Vamos caminhar um pouco mais. Talvez encontremos alguém gentil o suficiente para compartilhar. Mas os ideais são sempre mais belos que a realidade. Nagato bateu em todas as portas que encontrou, mas ninguém estava disposto a lhe dar sequer um pedaço de comida. Suas pernas pareciam pesadas como chumbo. A chuva, antes fria, agora parecia quase morna em comparação com a dor oca que sentia no estômago. Por fim, ele desmaiou. Nem mesmo os latidos frenéticos de Chibi conseguiram impedir que sua visão escurecesse completamente. Eu vou morrer? Assim que o pensamento lhe ocorreu, uma mão surgiu em seu campo de visão embaçado. Uma voz suave falou. Aqui, coma isto. Nagato não soube dizer se era comida ou a voz. Mas, de alguma forma, um resquício de força retornou ao seu corpo. Ele ergueu os olhos com grande esforço e viu uma garota de cabelos azuis, segurando um guarda-chuva de papel oleado, sorrindo para ele. Naquele instante, a mente de Nagato se encheu de um único pensamento. Se os anjos das histórias de ninar da mamãe realmente existem, eles devem ser exatamente assim. A menina falou baixinho. Vamos, coma tudo. Depois que você terminar, eu te levarei para conhecer Yaiko. Ela estendeu a mão, ajudando-o gentilmente a levantar-se. A voz de Nagato tremia. Obrigado. Qual é o seu nome? O sorriso dela era caloroso. Não precisa me agradecer. Pode me chamar de Conan. Capítulo 172. No acampamento principal de comando de Konoha na linha de frente. Oshiyomi estava naquele momento envolvido em seu treino diário com Jiraiya. No entanto, devido à velocidade incrível do Oshiyomi, Jiraiya mal teve chance de usar ninjutsu em larga escala. A luta mal havia começado quando Jiraiya se viu completamente dominado no combate corpo a corpo. Seu taijutsu já era considerado excelente, mas contra Oshiyomi, simplesmente não foi suficiente. Frustrado, Jiraiya ativou o Needle Giz, disparando uma saraivada de Senbon de cabelo endurecido enquanto se agarrava a uma árvore atrás dele para rapidamente criar distância entre eles. Mas Oshiyomi casualmente ergueu a mão e invocou uma barreira de vento, bloqueando sem esforço a chuva de agulhas. Jiraiya estalou a língua, acenando com a mão em sinal de desdém. Muito bem, chega. Desisto. Você é um monstro sério. Lutar contra você é pedir para apanhar, não há prazer nenhum nisso. Aproveito para usar meu tempo reunindo material para meu livro. Dito isso, Jiraiya pegou seu caderno e saiu. Agora, diferentemente da linha do tempo original, a coleta de material, a qual ele se referia ainda não era esse tipo de pesquisa. Embora Jiraiya ainda gostasse de espiar mulheres, ele não havia começado a escrever romances eróticos. Recentemente inspirado por suas experiências no campo de batalha, ele escreveu um livro diferente, um romance sobre a vida ninja, provisoriamente intitulado A História do Ninja Incrivelmente Corajoso. Ele disse que queria documentar as coisas que testemunhou durante a guerra e imaginar um final mais esperançoso. Uma história que poderá inspirar as gerações futuras, uma obra que resistirá ao teste do tempo. É claro que ele vinha importunando Oshiyomi e os outros para que contassem suas histórias, mas eles não estavam muito interessados. Oshiyomi, por exemplo, sabia que este livro estava fadado ao fracasso. Caso contrário, Jiraiya não teria eventualmente se dedicado a escrever romances eróticos. Quanto a Orochimaru e os outros, eles simplesmente achavam que Jiraiya, o velho tarado, não era capaz de escrever nada sério. Então se recusaram terminantemente a deixá-lo incluir suas experiências. Ao ver Jiraiya se afastar, Oshiyomi se perguntou por um instante se deveria encorajá-lo a simplesmente pular direto para a escrita de Isha Isha Paradise. Dessa forma, ele poderia desfrutar de uma prévia antecipada da série lendária. Mas então ele se lembrou da força monstruosa de Tsunade e reconsiderou a ideia. Esquece. Melhor se concentrar no treino de espada. Falando em esgrima, vale mencionar que o sistema coração da espada de Oshiyomi teve um progresso significativo durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi. Embora tivesse participado de apenas 2 grandes batalhas até então, sua barra de experiência já havia alcançado 305.500, quando ele aniquilou o esquadrão de Iwagakure que Danza havia enviado atrás dele. O total combinado de todos os inimigos daquele grupo lhe rendeu cerca de 20 pontos de experiência. Em conjunto com as 3 novas técnicas de estilo vento que ele desenvolveu, além da luta de alto nível contra Ans, que lhe concedeu experiência bônus extra. Ao todo, isso lhe rendeu 55 pontos adicionais, levando-o a ultrapassar a marca de 300. Se ele tivesse se baseado apenas no treinamento convencional, esse progresso teria levado pelo menos 2 anos. Como diz o ditado, ninguém enriquece sem um pouco de sorte, nenhum cavalo engorda sem pastar à noite.
Atualmente a força de Oshiyomi estava no nível de um ninja elite quando ele ainda não havia aberto o sexto portão. Após abrir o sexto portão, seu poder de combate poderia atingir o nível de Kage, embora, estritamente falando, ele ainda fosse apenas um quase Kage. Oshiyomi calculou que se Ans continuasse aparecendo com frequência suficiente quando a guerra entre Konoha e a Megakuri terminasse, ele provavelmente alcançaria o nível de mestre na esgrima, e se tornaria uma verdadeira potência de nível Kage. Ao pensar nisso, ele se viu ansioso pela próxima aparição de Ans. Após algum tempo praticando técnicas de espada ao lado de seus clones das sombras, uma pequena cobra deslizou até Oshiyomi, sibilando baixinho. Não havia necessidade de adivinhar. Era obviamente uma convocação de Orochimaru, chamando-o para a tenda de comando. Oshiyomi limpou calmamente seu Mikazuki Muneshika e partiu em direção ao centro de comando. Ao entrar, ele imediatamente percebeu o desconforto de Orochimaru. Curioso, Oshiyomi perguntou: "O que está acontecendo, Orochimaru?" Orochimaru ergueu os olhos para ele, hesitante, mas após uma breve pausa, falou: "Prepare-se, Oshiyomi. Aconteça o que acontecer, não haja de forma precipitada." A expressão de Oshiyomi endureceu. Isso não é um bom sinal. Ele abandonou o tom brincalhão e disse seriamente: "O que aconteceu? Conte-me." Orochimaru cerrou os dentes e finalmente respondeu: "Acabamos de receber informações. O esquadrão de Tsunade foi emboscado por Shinobi de Vagakure enquanto coletava sacos de veneno de salamandra. Ela está presa no pântano. Dos 5 membros da equipe que ela liderava, 4 foram mortos. Apenas um conseguiu escapar e voltar para dar notícias." O rosto de Oshiyomi ficou instantaneamente frio, como gelo. Para ele, Tsunade era, sem dúvida, a pessoa mais importante do mundo, além de sua mãe Hiejek. Ao saber que ela estava em perigo, seu sangue ferveu. Se ele pudesse pôr as mãos naquele shinobi de Iva, ele os despedaçaria. Embora esse evento não tenha sido mencionado na linha do tempo original, Oshiyomi sabia que sua própria existência já havia alterado o curso da história. Ele jamais arriscaria a vida de Tsunade na esperança de que os eventos canônicos a protegessem de alguma forma. Orochimaru, ao ver a expressão de Oshiyomi, entendeu exatamente o que ele estava pensando. Ele tentou acalmá-lo rapidamente. "Não vá embora ainda. Eles estão atrás da fórmula do antídoto. Se Tsunade ainda não terminou de desenvolvê-la, provavelmente não a matarão imediatamente. Além disso, ela também não é nada fácil de lidar. Pode não ser tão ruim quanto você pensa." Oshiyomi respirou fundo, forçando-se a controlar suas emoções. "Eu entendo, mas também não posso deixá-la em perigo. Eu prometi à vovó Mito que a protegeria. Além disso, não há a menor chance de entregarmos o antídoto para Ivagakure, então isso não é algo que se resolverá com negociações. Diga-me apenas onde eles estão." Percebendo que não conseguiria deter Oshiyomi, Orochimaru foi direto ao ponto. "Aquele pântano fica a cerca de 30 quilômetros a nordeste. Preciso vigiar o acampamento, então não posso sair. Leve Jiraiya e um esquadrão com você." Mas Oshiyomi balançou a cabeça negativamente. "Não, eles são muito lentos, não vão conseguir acompanhar meu ritmo. Eu vou com o lobo. Se eu não estiver de volta com a Tsunade até o jantar, pode mandar reforços." Sem dizer mais nada, Oshiyomi saiu da tenda de comando. Sua figura desapareceu num instante, usando o chumbo para se lançar rapidamente em direção ao pântano a nordeste. Orochimaru encarou o espaço vazio onde Oshiyomi estivera. E por um instante, ele se lembrou da cena em que Oshiyomi estava diante dele, bloqueando o ataque mortal de Ans. Ele deu uma risadinha discreta para si mesmo. Ele é assim mesmo, né? Talvez seja exatamente por isso que todos nós estamos dispostos a segui-lo de verdade. Sobre a terra da chuva, nuvens densas voltaram a encobrir o céu. Parecia que outra forte tempestade estava prestes a começar. Nos pântanos do Nordeste, um grande grupo de shinobi de Vagakure vasculhava o pântano em busca de Tsunade. Tentar encontrar uma única pessoa nesse enorme pântano fétido não foi tarefa fácil. Até mesmo os ninjas sensoriais de Iva tiveram dificuldades para localizar Tsunade em um terreno como esse. Um dos shinobi praguejou baixinho. "Droga! Devíamos ter deixado alguns deles vivos para usar como isca." Outro respondeu com amargura. "Quem diria que eles se matariam de forma tão decisiva? Nem sequer tivemos a oportunidade de obter informações." Ao ouvir seus homens resmungando, o líder do esquadrão, Kinoshita Nagatoshi, um ninja elite, latiu furiosamente. "Calha a boca! Explore cada centímetro deste pântano. Não podemos deixar essa mulher escapar." Capítulo 173. Kinoshita Nagatoshi olhou para o relógio com ar sombrio, seu rosto escurecendo a cada segundo. "Todos os ninjas sensoriais, espalhem-se. Que diabos vocês estão fazendo parados aí como idiotas? Dividam-se em duplas e procurem em todas as direções. Quero que essa mulher seja encontrada em 3 horas." Após dar as ordens aos berros, ele observou seus subordinados se dispersarem, murmurando queixas entre dentes. Nagatoshi sentou-se pesadamente sobre uma pedra, tirou um cigarro do bolso e o acendeu com a mão trêmula. Já eram por volta das 3 da tarde. Se Tsunade, uma figura-chave para Konoha, não retornasse ao acampamento em breve, isso certamente levantaria suspeitas. Levando em conta o tempo de viagem, no máximo por volta das 6 horas, as equipes de busca de Konoha provavelmente chegariam à sua procura. Isso deixou-lhe 3 horas. Se ainda assim não conseguissem encontrar Tsunade dentro desse período, não teriam outra escolha senão recuar. E se ele estragasse essa missão, essa operação ultra-secreta, ele estaria acabado. Para sempre.
Nagatoshi sempre teve dificuldades para ser promovido em Wagakure, principalmente porque não sabia como jogar o jogo político. Quando tinha 30 anos, já era um ninja elite, mas agora com mais de 40, ainda não havia conseguido entrar nos escalões superiores da vila. A questão não era sua força, ele não estava exatamente se saindo mal. Mas quando pensava naqueles com habilidades semelhantes que bajulavam os superiores e agora eram chefes de departamento e vice-comandantes, enquanto ele ainda estava preso como capitão de esquadrão, arriscando a vida na linha de frente, isso o deixou profundamente amargurado. Foi por isso que ele lutou com unhas e dentes para conseguir essa missão. Se ele conseguisse cumprir essa missão, talvez finalmente tivesse uma chance de subir na hierarquia. Mas quem diria que Tsunade, a mulher que eles procuravam, seria tão feroz? Em teoria, ela constava como uma ninja médica. No entanto, ela havia matado um ninja elite com um único soco. Nagatoshi tinha visto com os próprios olhos, um de seus camaradas fora atingido de raspão pelo punho dela, e seu peito afundara como papel amassado, morto na hora. Até o momento, na tentativa de capturar Tsunade, eles já perderam 4 Chunin, 2 ninja elite e mais de 10 Chunin. Tantas baixas e mesmo assim não conseguiram capturá-la. Eles chegaram a capturar alguns shinobi de Konoha que tentaram romper o cerco para pedir reforços. Mas antes que pudessem usá-los como reféns para forçar Tsunade a se render, aqueles shinobi se suicidaram ali mesmo. Onde diabos eu vou reclamar disso? Essa provavelmente era a única chance que eles teriam de capturar Tsunade viva. Se eles falhassem hoje, seria praticamente impossível para Iwagakure capturá-la novamente no futuro. Sem Tsunade, as chances de conseguirem um antídoto para o veneno de Ans dependeriam exclusivamente de Chiyo, de Sunagakure. E francamente, Iwagakure não queria ser manipulada por Suna. Podem até ser aliados agora, mas os anciãos de Suna eram gananciosos e desavergonhados. Da última vez, quando um dos altos funcionários de Iwa foi envenenado por Ans e buscou a ajuda de Chiyo, eles tiveram que pagar um preço enorme apenas pelo antídoto. E isso era apenas para desintoxicação pós-batalha. Se eles voltassem a procurá-la pedindo a fórmula do antídoto, quem sabe quanta carne ela exigiria que arrancasse desta vez? Já perdemos tanto. Se depois de tudo isso, ainda ficarmos de mãos vazias, e Iwagakure tiver que pagar uma fortuna a Sunagakure pelo antídoto, então, do que diabos ainda há para ter medo? Neste ponto, mesmo manter meu posto de capitão de esquadrão provavelmente será impossível. Quanto mais ele pensava nisso, mais apertado ficava seu peito. O cigarro que ele tinha na mão queimou completamente, quase queimando seus dedos. Ele praguejou baixinho. Que se dane. Se eu falhar nesta missão, posso muito bem morrer aqui. Melhor morrer em batalha do que voltar e virar motivo de chacota em Iwagakure. Ele jogou o cigarro fora com raiva e se levantou, gritando novamente com o ninja sensorial. Ainda não há sinal dela? O que vocês estão fazendo, hein? Podia ter trazido uns cachorros. Eles seriam mais úteis do que você. A equipe sensorial cerrou os dentes em frustração, praguejando baixinho entre si. 40 e tantos anos e ainda não sabe como ser um ser humano decente. Não admira que ele seja apenas capitão do time nessa idade. Mesmo falando baixo, Nagatoshi ainda os ouviu. Isso só alimentou mais uma rodada de gritos. O rosto do capitão da equipe sensorial ficou verde de raiva, mas ele não conseguiu reagir. Afinal, Nagatoshi era seu superior hierárquico. Então ele se obrigou a falar com calma. Os ninjas médicos possuem um controle de chakra extremamente refinado. Tsunade, em particular, é uma mestra nisso. É normal que não consigamos senti-la. Além disso, ela não consegue correr muito longe. Além desse pântano fica a fronteira do território de Amegakure. Ela não ousaria ir tão fundo. Nagatoshi respondeu bruscamente. Você acha que eu não sei disso? O problema é o tempo. Você entende o que é o tempo? O acampamento principal de Konoha fica a cerca de 25 quilômetros daqui. No máximo, em 3 horas, seus reforços aparecerão. Se já sofremos tantas baixas e ainda assim não conseguimos capturar Tsunade, você realmente acha que Noki-sama vai deixar isso passar? O quê? Você pretende assumir a culpa? Ao ouvir isso, o capitão sensorial ficou em silêncio. Por mais que desejasse a morte de Nagatoshi, ele teve que admitir que o risco era real. O fracasso nesse ponto significaria um desastre para todos. Enquanto isso, no fundo do pântano, em meio a um denso matagal, uma mulher coberta de lama agachava-se em silêncio, observando cautelosamente os arredores. Embora a lama obscurecesse sua figura graciosa e seu belo rosto, se Oshiomi Jeki estivesse lá, ele a teria reconhecido imediatamente. Era Tsunade. Confirmando que estava segura por enquanto, Tsunade respirou fundo, acalmando sua respiração irregular. Ela estava em péssimo estado. Após ser implacavelmente perseguida e cercada por tantos inimigos, ela chegou ao seu limite. Seu corpo estava coberto de feridas, grandes e pequenas, mas ela não ousava se curar. Suas reservas de chakra estavam se esgotando. Nesse ponto, Tsunade ainda não havia dominado o Selo Yin por completo, nem desenvolvido a versão estendida do Byakugi no Jutsu. Usar sua força monstruosa consumia muito chakra, e ela já a havia utilizado diversas vezes durante os confrontos anteriores. Agora, ela não tinha energia suficiente para usar ninjutsu médico, e curar-se a si mesma poderia expor sua localização através de flutuações de chakra. Então ela não teve escolha a não ser cerrar os dentes e suportar a dor. Se não fosse pelos seus subordinados que ganharam tempo com as próprias vidas, ela já teria sido capturada. Mas mesmo o sacrifício deles só lhe deu um pouco de tempo. Este pântano, por mais vasto que fosse, estava sendo vasculhado pedaço por pedaço.
Tsunade quase não tinha mais onde se esconder. Só restavam duas opções. Ou ela tentou se infiltrar no território de Anze e arriscar a sorte. Ou ela aproveitou a formação dispersa do inimigo e tentou romper o cerco. O que devo fazer? Tsunade hesitou, debatendo-se com a decisão. Por fim, cerrou os dentes, enfiou a mão no bolso interno e tirou de lá um amuleto da sorte. Isso era algo que ela havia comprado antes de vir para o campo de batalha, um par de amuletos combinando. Uma metade estava com Oshiyomi, a outra metade com ela. Ela esperava que os amuletos protegessem ambas. Levando o amuleto aos lábios, ela o beijou suavemente e sussurrou. Bem, não há mais outra escolha. Vamos apostar. Cabeças, eu rompo suas linhas. Taios, estou indo em direção ao território de Amegakure. Viver ou morrer, a escolha é sua. Dito isso, Tsunade lançou o amuleto para o ar. Ela o apanhou com precisão na palma da mão, respirou fundo e abriu lentamente a mão para ver o seu destino. Capítulo 174. Nos arredores do pântano lamacento, uma sombra passou veloz como um relâmpago, tão rápido que nem mesmo uma única pegada ficou na lama. Para as pessoas comuns, a velocidade era inimaginável. Mesmo shinobi experientes só conseguiriam captar, na melhor das hipóteses, uma imagem residual fugaz. Após se esforçar ao máximo em um sprint implacável, Oshiyomi Jack finalmente alcançou a periferia do pântano. Assim que confirmou estar no lugar certo, Oshiyomi diminuiu a velocidade. Avançar às cegas em velocidade máxima não era uma opção agora. Provavelmente havia um grande número de shinobi inimigos à frente. Mover-se rápido demais o expunha ao risco de ser descoberto. Ele juntou as mãos e chamou Lobo, seu fiel companheiro Lobo. Quando o Lobo apareceu, olhou em volta para o pântano com evidente desagrado. TCH. O que foi agora? Eu estava observando os filhotes. Isso mesmo, Lobo já era pai há muito tempo. E não era um pai qualquer, ele tinha 3 esposas e 4 concubinas. Não foi porque Lobo se sentiu sozinho. Isso aconteceu porque o chefe do clã Inuzuka veio diretamente a Oshiyomi após saber da força de Lobo, oferecendo-lhe gentilmente. Qualquer cão ninja do clã, que Lobo escolha o que quiser. Foi assim que Lobo acabou desfrutando de um estilo de vida digno de um imperador canino. Ele manteve vários de seus companheiros por perto, estabelecendo os primórdios de um clã pessoal de lobos e cães. Como parte do acordo, alguns dos filhotes de lobo foram enviados ao clã Inuzuka como candidatos de elite para treinamento futuro. Naturalmente, os filhotes mais talentosos eram mantidos pelo próprio lobo, reservados como futuras bestas de invocação para Oshiyomi, seus discípulos ou seus descendentes. Dada a linhagem de lobo e o talento de seus companheiros, esses filhotes estavam destinados a se tornarem bestas invocadoras de primeira linha, absolutamente de primeira classe. Mas agora não era o momento para discutir sobre criação de filhos. Oshiyomi falou com urgência. Tsunade está presa lá dentro. Eu preciso de sua ajuda. Lobo abandonou imediatamente sua atitude brincalhona, e seu olhar se tornou mais penetrante. Entendido. Dito isso, Lobo guiou Oshiyomi pelo pântano, evitando cuidadosamente o shinobi de Vagakure enquanto iniciava a busca metodicamente. No fundo do pântano, Tsunade abriu delicadamente a palma da mão, espiando cautelosamente o resultado de sua aposta. Ela era tão cuidadosa que parecia temer que um único olhar errado pudesse mudar o resultado. Ao ver o amuleto cair com a face para cima, um suave suspiro de alívio escapou de seus lábios. Na verdade, quando as pessoas hesitam e jogam uma moeda para o ar, muitas vezes não o fazem para deixar que a moeda decida por elas. É porque no instante em que a moeda está no ar, eles ouvem a voz do seu verdadeiro desejo vinda do fundo do coração. Tsunade não foi exceção. No instante em que lançou o amuleto para o céu, ela já sabia qual era o seu verdadeiro desejo. Ela queria romper o cerco, não se esconder. Sim, ela poderia ter se infiltrado mais profundamente nas fronteiras de Amegakure e ganhado tempo. Mas isso só teria levado a algo muito pior do que a situação atual dela. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios de Tsunade. Ela sussurrou para si mesma. Bom, agora estou totalmente dentro. Chegou a hora de dar um show. Sem mais hesitar, ela escolheu uma direção e avançou silenciosamente. Enquanto isso, Kinoshita Nagatoshi liderava sua equipe sensorial, numa corrida contra o tempo para encontrar Tsunade. Um dos shinobi de Vagakure correu para relatar. Capitão, encontramos alguns corpos de nossos homens lá na frente. Ainda quente, deve ter morrido há poucos instantes. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Nagatoshi finalmente mudou. A carranca amarga desapareceu, substituída por um sorriso entusiasmado. Ele não conseguiu conter o riso. Ela está em pânico. Aquela maldita mulher finalmente perdeu a coragem. Os olhos de Nagatoshi brilhavam em vermelho de excitação. Ela está perto. Equipe sensorial. Amplie seu alcance. Dividam-se em 2 esquadrões e cerquem-na por ambos os lados. Não vamos sair daqui sem ela. Nas profundezas do pântano, Tsunade movia-se com cautela, cada passo deliberado. Ao longo do caminho, cruzou com vários shinobi de Iva, mas nenhum deles resistiu por muito tempo. Antes que pudessem reagir, ela já havia se esgueirado para trás deles, silenciando cada um com um rápido golpe de kunai. Seu controle de chakra era assustadoramente preciso. Quando ela suprimia completamente seu chakra, nem mesmo os melhores ninjas sensoriais conseguiam detectá-la, a menos que ela se aproximasse a menos de 500 metros. E a essa distância, a maioria nem perceberia sua presença até que fosse tarde demais. Mas quanto mais ela ia, mais sentia que algo estava errado. Havia muitos inimigos à frente.
Será que eu realmente dei de cara com a força principal? Pensou ela, franzindo a testa por dentro. Que tipo de sorte é essa? Mesmo assim, ela não estava sem opções. Se ela desse meia volta agora na direção oposta, talvez ainda conseguisse escapar. O inimigo estava disperso e com movimentos cautelosos, ela provavelmente conseguiria cercá-los. Pelo menos, era o que ela pensava. Até que ela virou a esquina e deu de cara com Kinoshita Nagatoshi. Ao ver Tsunade aparecer diante dele, Nagatoshi riu maniacamente. Seus olhos avermelhados fixaram-se nela enquanto ele rangia os dentes. Vai em frente. Corre. Vamos ver até onde você acha que consegue chegar desta vez. Não foi apenas Nagatoshi. Todos os shinobi de Iva presentes tinham raiva ardendo nos olhos. Eles haviam começado com mais de 60 homens. Agora mal restavam 40. Quase um terço deles estava morto. A frustração deles, a morte de seus camaradas, as ordens constantes e gritadas de Nagatoshi, tudo se resumia a essa mulher. Todos fervilhavam de fúria, à beira da loucura. Nagatoshi, recuperando um pouco da compostura, falou novamente. Você tem duas opções. Entregue a fórmula do antídoto. Ou você pode voltar para Iwagakure conosco, onde você vai pagar caro por isso depois de aprender o que significa desejar estar morto. Escolher. Tsunade franziu a testa. Figuras. Perdi a maldita aposta de novo. A sorte dela sempre fora assim. Ela verificou silenciosamente suas reservas de chakra. Respirando fundo, ela enfiou a mão no bolso interno. Ela baixou ligeiramente a cabeça e sua voz tremeu, como se estivesse prestes a se render. Eu escolho o primeiro. Ao ver o movimento dela, o coração de Nagatoshi disparou. Será que ela está mesmo prestes a entregar o antídoto? No momento em que a obteve, planejou matá-la ali mesmo. Tal tesouro deveria pertencer exclusivamente a Iwagakure. Enquanto ele fantasiava sobre como se livraria dela, Tsunade gritou de repente. Eu escolho a opção 3, seus desgraçados. Seu punho se chocou contra o chão com um rugido estrondoso, força aprimorada pelos chakras. Mesmo com a lama do pântano absorvendo parte da força, a quantidade de chakra concentrada no golpe foi avassaladora. O pântano se abriu como se o próprio Moisés o tivesse dividido, e o punho de Tsunade atingiu em cheio o solo firme abaixo. Bum! O chão cedeu, desabando com um estrondo ensurdecedor. A lama explodiu como ondas, atingindo o esquadrão de Nagatoshi e transformando todos em esculturas ambulantes de lama. O tremor sob seus pés fez com que os shinobi de Iwagakure rolassem em todas as direções. Tsunade aproveitou o momento para fugir em outra direção, mas assim que ela disparou para frente, outro esquadrão de Iva apareceu bem na frente dela, bloqueando sua rota de fuga. Atrás dela, Nagatoshi, coberto de lama, e seus homens já haviam se reagrupado e estavam se aproximando rapidamente. Dessa vez, parecia mesmo que Tsunade estava completamente encurralada. Capítulo 175. Kinoshita Nagatoshi observou enquanto o capitão da equipe sensorial bloqueava o caminho de Tsunade. Um sorriso de satisfação surgiu em seus lábios. Muito bem, garoto. Com certeza darei uma boa palavra de recomendação a você junto ao Lord Noki. Em sua mente, Nagatoshi já havia começado a imaginar a cena do terceiro Tsuchikage o elogiando pessoalmente. Mas para ganhar essa recompensa, havia uma condição. Essa mulher precisa ser capturada. Sua expressão tornou-se implacável. Desta vez, não lhe darei outra chance. Quebre as pernas dela. Vamos ver até onde ela acha que consegue correr então. Sua ordem cruel ecoou, completamente alheios ao perigo que já se aproximava. Cercada por shinobi de Iwagakure por ambos os lados, Tsunade realmente havia ficado sem opções. Ela tinha sido descuidada. Seu plano original era despistar seus perseguidores, encontrar um lugar seguro para recuperar um pouco de chakra e em seguida continuar a fuga. Mas ela não esperava que o inimigo tivesse tantos reforços à espreita. Seu chakra estava quase esgotado. Nesse ponto, tentar se libertar de tanto shinobi não passava de uma ilusão. Se ao menos houvesse reforços, pensou Tsunade com amargura. Mas estamos tão longe do acampamento base de Konoha. Mesmo em velocidade máxima, provavelmente é impossível para eles chegarem aqui a tempo. Seu coração se apertou. Se ela ainda tivesse chakra, talvez tivesse arriscado uma luta. Mas agora, era desesperador. Se eu sair dessa viva, prometeu a si mesma, vou inventar um jutsu que me permita recuperar chakra em caso de necessidade. Tsunade cerrou os punhos, preparada para morrer em vez de deixar Iwagakure se apoderar de sua pesquisa. Ela ainda tinha consigo algumas das bolsas de veneno da salamandra. Se tentassem capturá-la, ela os morderia e tiraria a própria vida. Ela preferiria morrer a deixar que Iwagakure pusesse as mãos em seu trabalho. Conforme os shinobi de Iva se aproximavam lentamente, Tsunade estendeu a mão para o saco de veneno. Mas então, ela percebeu algo estranho. A capitã da equipe sensorial à sua frente fez um movimento estranho. Como estavam frente a frente, Tsunade conseguia ver claramente cada movimento que ele fazia. O capitão, que vinha avançando com firmeza, de repente demonstrou um lampejo de cautela em sua expressão. Então seu rosto relaxou e ele olhou para o capitão do seu esquadrão atrás dele, exibindo um olhar hesitante, como se quisesse falar, mas não conseguisse. Mas no fim a crueldade endureceu seu olhar, e ele ainda assim avançou em direção a ela. Nesse instante, um grito agudo irrompeu de trás dela. E imediatamente depois, uma voz familiar ecoou pelo caos, calma, fria e inconfundivelmente a dele. Ouvi dizer que você quer tocar na minha mulher? O corpo de Tsunade estremeceu. Ela jamais confundiria aquela voz. Era Oshiomi Jack. Oshiomi veio me salvar.
Por um segundo, os olhos de Tsunade se encheram de lágrimas. Mas ela se obrigou a manter o foco, o perigo ainda não havia passado. A capitã da equipe sensorial continuava avançando em sua direção. Seu corpo castigado reagiu um passo mais devagar do que o necessário, e ela sabia que não conseguiria se esquivar completamente. Tudo bem, pensou ela com um tom sombrio. Vou simplesmente absorver o golpe e me recuperar depois. No fundo, porém, ela já estava relaxada. Mesmo que Oshiomi tivesse vindo sozinha, ela ainda confiava nele completamente. Talvez tenha sido amor. Ou talvez fosse um laço forjado através de anos de perigo compartilhado. De volta à terra dos redemoinhos, mesmo com armadilhas por toda parte, Oshiomi a salvou. Ela acreditava nele agora, tanto quanto acreditava naquela época. E como previsto, uma lâmina de vento surgiu da floresta, forçando o capitão da equipe sensorial a recuar. Ao mesmo tempo, um uivo cortou o ar, um grito agudo, semelhante ao de um lobo. Um lobo branco gigante surgiu de repente entre as árvores. Era Lobo, lançando múltiplos golpes de vento pela boca, espalhando o Shinobi de Iva no caos. Tsunade aproveitou a oportunidade e escapou do cerco. Você está bem, Tsunade? Perguntou Oshiomi, aproximando-se dela. Estou bem. Ao ver a forma imponente de Lobo, Tsunade ficou ainda mais certa de uma coisa. Com Oshiomi aqui, tudo ficaria bem. Enquanto isso, o ninja de Iva permaneceu paralisado, com os olhos alternando entre o súbito aparecimento de um homem, um lobo e o cadáver de Kinoshita Nagatoshi estendido no chão. Um único golpe de espada pôs fim à vida de Kinoshita Nagatoshi. O ataque veio silenciosamente, desferido enquanto Oshiomi estava oculto pela técnica de fuga transparente. Quando o brilho da lâmina apareceu, já era tarde demais para desviar. Na verdade, apenas o capitão da equipe sensorial havia notado a aproximação de Oshiomi, e ele havia permanecido em silêncio intencionalmente. As pessoas sempre têm que pagar por seus atos. Ele fez isso de propósito. Por que ele deveria proteger alguém como Kinoshita Nagatoshi? Aquele cara os humilhou e repreendeu sem parar. Além disso, Nagatoshi era basicamente inútil, um peso morto. Sem ele, as contribuições do capitão da locomotiva a vapor sensorial brilhariam ainda mais. Seu plano era simples. Se o capitão do esquadrão morresse e, em seguida, liderasse a equipe na captura de Tsunade, o mérito seria exclusivamente dele. Ele já havia pressentido isso? Os reforços de Konoha consistiam em apenas um homem e um lobo. Eles ainda tinham quase 40 shinobi restantes, incluindo 10 ninja elite irregulares. Com essa vantagem, será que esses dois realmente conseguiriam matar todos eles? Impossível. Então ele manteve a boca fechada, deixando Oshiomi matar Kinoshita Nagatoshi, ansioso para abocanhar as recompensas para si. Então, de pé confiante diante do grupo, o capitão da equipe sensorial gritou. Não entrar em pânico. O capitão do esquadrão Kinoshita está morto, mas isso não é motivo para perderem a cabeça. Eu já examinei a área, o inimigo tem apenas um homem e um lobo. Não há nada a temer, basta usar um único jutsu cada um, e podemos acabar com eles. Ele elevou a voz novamente, tentando acalmar as tropas abaladas. Não se preocupem. Assim que trouxermos Tsunade de volta para Iwagakure, eu pessoalmente informarei Lord Noki e garantirei que todos aqui recebam o devido crédito. Ao ouvir isso, o shinobi de Iva se acalmou. O pânico causado pela morte repentina de Nagatoshi se dissipou, dando lugar a sorrisos perigosos. Eles se aproximaram, cercando Oshiomi e Lobo, com os olhos brilhando de intenções maliciosas. Oshiomi soltou um suspiro e balançou a cabeça como se estivesse desapontado. Ele segurava casualmente sua Mikazuki Muneshika, a famosa espada em forma de crescente, e começou a contá-los com a ponta da espada. 1, 2, 3, parece que são 37 pessoas. Então ele deu um leve sorriso. Bem, já que é esse o caso, declaro oficialmente, vocês já estão cercados. Sua voz era calma, quase preguiçosa. Você tem duas opções. Larguem suas armas e saiam daqui. Ou, a ponta de sua espada apontava para o cadáver de Nagatoshi no chão. Torne-se adubo para este pântano, assim como ele. O sorriso do shinobi de Iva se transformou em uma gargalhada estridente. Ha ha ha. Esse cara é maluco. Vir aqui apenas com um homem e um lobo, pensando que pode se safar com a Tsunade? Que piada! A melhor risada que dei o ano todo. Alguém zombou em tom fingidamente sério. Cuidado, pessoal. Ele disse que estamos cercados. Ha 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 ha. Suas risadas ecoaram, imprudentes e desdenhosas. Para eles, Oshiomi era apenas um louco forte, porém delirante. Mas em meio à multidão, o rosto de uma pessoa congelou. Seus olhos se estreitaram, encarando a espada na mão de Oshiomi. Depois de verificar várias vezes, ele finalmente não conseguiu se conter e gritou. Espere. Aquela espada e aquela técnica de espada. Você é a lua prateada de Konoha. Capítulo 176. No instante em que ouviram o nome Lua Prateada de Konoha, os shinobi de Iwagakure ficaram em silêncio por uma fração de segundo. Um lampejo de pavor passou pelos seus olhos. O incidente na terra dos redemoinhos já estava envolto em rumores, exagerados a ponto de se tornarem contos quase míticos. Como Komogakure e Kirigakure haviam secretamente aniquilado as forças de Iwagakure e Sunagakure no conflito e lucrado silenciosamente com isso depois. Pouquíssimas pessoas sabiam a verdade sobre o que havia acontecido. Quanto a Oshiomi e Jack, seus feitos se espalharam de boca em boca, transformando-o em uma lenda de um guerreiro solitário capaz de enfrentar centenas. Entre os shinobi de Iva e Suna que nunca retornaram vivos, seu nome tornou-se infame, sendo pronunciado em sussurros.
Oshiomi Jack, Lua Prateada de Konoha. Um nome tão assustador que faria as crianças pararem de chorar à noite. E agora, ao perceberem que o louco de quem acabavam de zombar era o próprio Lua Prateada, nenhum shinobi de Iva conseguiu rir novamente. O capitão da equipe sensorial, percebendo que seus homens estavam em pânico depois que Tsunade se libertou do cerco, rapidamente se pronunciou para acalmar os ânimos. Não tenha medo. O que é a Lua Prateada de Konoha? É só um boato. Se ele realmente conseguiu enfrentar Sen sozinho, isso não o tornaria mais forte que o Hokage? Porque ele não é o Hokage então, hein? Ele forçou um sorriso de escárnio. Estou te dizendo, é falso. Vamos lá. Você realmente acha que uma pessoa não pode ser morta por todos nós usando o jutsu ao mesmo tempo? Mesmo que ele tivesse 3 cabeças e 6 braços, não seria o suficiente para sobreviver a isso. Enquanto ele falava, o capitão sensorial começou a fazer gestos com as mãos. Encorajados por suas palavras, os shinobi de Iva ao redor também levantaram as mãos, alguns formando selos, outros desembainhando armas. Num instante, uma saraivada de jutsus misturados com kunais e shurikens encheu o céu, assobiando em direção a Oshiomi como uma tempestade. Era como se eles pretendessem transformá-lo em uma peneira humana. Mas Oshiomi manteve-se firme, como se os ataques nem merecessem ser reconhecidos. Em vez disso, ele se voltou para Tsunade, oferecendo-lhe um sorriso gentil, e falou calmamente com Lobo, o Lobo Branco. Protejam Tsunade. Deixem o resto comigo. Então, sem dizer mais nada, ele desembainhou a Mikazuki Muneshika e executou um suave golpe ascendente. Encare o vento. Com um estilo impecável, Oshiomi gritou uma frase que soava quase como algo saído da boca de um espadachim exibicionista. Naquele instante, uma parede de vento de 2 metros de altura surgiu diante dele. O vendaval rugiu em direção ao céu, interceptando todos os ataques que se aproximavam ninjutsu e ferramentas ninja e dissolvendo-os em nada. As correntes caóticas dentro da parede de vento neutralizaram todos os jutsus, enquanto as kunais e shurikens perderam todo o ímpeto, caindo inofensivamente no chão. Uma única parede de vento. Foi tudo que bastou para neutralizar o ataque combinado de 37 shinobi de Wagakure. Os shinobi de Iva ficaram estupefatos com as mandíbulas praticamente no chão, os olhos arregalados, observando a parede de vento que se dissipava lentamente. O que era aquele jutsu? Era mesmo liberação de vento? De jeito nenhum. Ele nem sequer fez sinais com as mãos. Isso não era ninjutsu, era? Oshiomi respondeu com uma risadinha suave. Com a Mikazuki Muneshika em mãos, ele girou a lâmina num floreio e num movimento quase teatral, embainhou a espada com um estalo seco. Ainda não desistiu? Sua voz não era alta, mas no silêncio sepulcral do pântano, a voz ressoou com clareza cristalina. O impacto visual desse momento foi impressionante. Se alguém tivesse dito ontem ao shinobi de Iva que existia um homem capaz de bloquear um ataque combinado de quase 40 ninjas com um único golpe de espada, eles teriam pensado que essa pessoa estava louca. Mas hoje, eles tinham visto com os próprios olhos. Ninguém conseguia falar. Enquanto isso, Tsunade, sentada em cima de Lobo enquanto cuidava de seus ferimentos, olhava para Oshiomi com olhos cheios de profunda afeição. Ela sentia como se seu coração estivesse derretendo. Ela relembrou as palavras dele que ele havia dito antes. Ouvi dizer que você quer tocar na minha mulher. Suas bochechas ficaram vermelhas. Por mais forte ou dominadora que geralmente fosse, Tsunade ainda era uma mulher. Mesmo alguém como ela às vezes desejava ser protegida. E Oshiomi apareceu justamente quando ela mais precisava dele. Apenas com sua força, ele silenciou os inimigos que tentavam capturá-la. Como ela poderia não amar um homem assim? Naquele momento, Tsunade não conseguiu evitar que o pensamento lhe ocorresse. Talvez ela realmente quisesse se casar com ele. Mas enquanto ela pensava em casamento, os shinobi de Iva só tinham um pensamento em mente. Escapar. Vários deles já estavam considerando a possibilidade de recuar. Mas com seus superiores ainda presentes, ninguém ousou fugir imediatamente. O capitão sensorial, que agora atuava como comandante temporário, engoliu em seco, nervoso. Ele teve que admitir, a força de Oshiomi era assustadora. Mas ele ainda não estava disposto a desistir das recompensas que estavam bem à sua frente. Estamos falando da Lua Prateada de Tsunade e Konoha. Se ele conseguisse trazer de volta as cabeças de Tsunade e Oshiomi, com certeza seria promovido pessoalmente pelo Lord Noki. Ele ainda era jovem. Se ele tivesse mais recursos, já seria mais do que apenas um Chunin. Se Lord Tsuchikage o aceitasse como aluno pessoal, seu futuro seria extremamente brilhante. Afinal, a sorte favorece os audaciosos. E até agora, o time deles não havia sofrido nenhuma perda significativa. Com 37 ninjas atacando ao mesmo tempo, ainda tinha que haver uma chance. Após essa conversa motivacional consigo mesmo, sua ganância finalmente superou seu medo. Enxugando o suor frio da testa, ele gritou bem alto. Não tenha medo. Deve ter sido algum tipo de técnica secreta. Provavelmente drenou uma quantidade enorme de chakra. Não tem como alguém da idade dele usar esse tipo de golpe repetidamente. Todo mundo batam nele de novo. Mais algumas rodadas e ele com certeza vai ficar sem chakra. Aí ele vai ficar parecendo um peixe na guilhotina, pronto para a gente retalhar. Não se esqueçam, este é o Lua Prateado de Konoha. Se conseguirmos trazer a cabeça dele de volta, todos nós receberemos promoções e riquezas. Era preciso dizer, esse capitão era habilidoso em manipular pessoas. Bastou uma menção à promoção e fortuna, para que ele atingisse diretamente os desejos mais primitivos de suas tropas.
Por que eles entraram em guerra, afinal? Exatamente por esses motivos. Além disso, comparado a morrer envenenado por Hanzo, não seria melhor arriscar aqui? Mesmo que a lua prateada fosse forte, poderia ele ser mais forte que o semideus de Amegakure? Aposte alto, ganhe muito. Ataque. O medo foi gradualmente superado pela ganância. As pessoas são facilmente influenciadas pela multidão. Depois que a maioria deles se entregou de corpo e alma, poucos conseguiram manter a racionalidade. Um a um, os shinobi de Wagakure começaram a fazer selos de mão novamente. O desespero e a loucura de jogadores estampados em seus rostos disseram a Uchiyomi tudo o que ele precisava saber. Essas pessoas não iam fugir, mas isso não importava. Ele nunca tinha planejado deixá-los viver de qualquer forma. Eles haviam ameaçado a vida de Tsunade. Desde o início, Uchiyomi não tinha intenção de mostrar misericórdia. Aquela conversa anterior sobre rendição foi apenas para poupar energia, já que as palavras deixaram de funcionar. Então chegou a hora de matá-los a todos. Com esse único pensamento, Uchiyomi colocou sua mão de volta no cabo de Mikazuki Muneshika. Se você está tão decidido a morrer, então concederei seu desejo. Prepare-se, sua jornada termina aqui. Enquanto falava, desembainhou a espada. A lâmina reluziu, um arco brilhante de luz branca cortando o ar. Segurando a espada em uma das mãos, Uchiyomi juntou as outras duas em gesto de oração e murmurou suavemente. Antes de você morrer, pelo menos deixarei que morra sabendo o nome da técnica que o matará. Essa mudança se chama Oboro Urazuki, 11 formas. Lua invertida nebulosa, 11 formas. Capítulo 177. No instante em que Uchiyomi terminou de falar, uma lua cheia e nevoada pareceu surgir através das densas nuvens de tempestade acima. Na verdade, não era meia-noite, a ilusão fazia parte da técnica. Oboro Urazuki, 11 formas. Uma luz suave e prateada do luar derramava-se, banhando Uchiyomi num brilho etéreo, como se os próprios céus o estivessem iluminando. Naquele instante, ele realmente parecia um monge sábio que havia alcançado a iluminação. Para o shinobi de Wagakure, a sensação era de estarem alucinando devido à sobrecarga sensorial. A figura de Uchiyomi, que acabará de estar ali parada, imóvel como um Buda benevolente, de repente tornou-se turva diante de seus olhos. Então, num instante, imagens idênticas dele apareceram bem na frente do shinobi de Iva, como se ele tivesse usado a técnica do clone das sombras, mas sem nenhuma fumaça. Num piscar de olhos, 10 Uchiyomis idênticas surgiram diante deles. Um instante depois, todos os 10 abriram os olhos ao mesmo tempo, cada um exibindo o mesmo sorriso afiado e sinistro. Em perfeita sincronia, eles ergueram suas espadas. Com a mão direita ergueram a Mikazuki Muneshika, mantendo as lâminas na altura dos olhos. Com a mão esquerda, eles deslizaram lentamente sobre a lâmina ricamente entalhada, onde 3 luas crescentes e runas antigas brilhavam fracamente. Conforme se moviam, uma estranha chama azul se acendeu ao longo das lâminas, uma chama fria e sinistra que tremeluzia como um fogo fantasmagórico. Sob o brilho das chamas fantasmagóricas, toda a presença de Uchiyomi se transformou. Se momentos atrás ele parecia um Buda misericordioso, agora era um Asura, um deus da ira, pronto para arrastá-los a todos para o inferno. O shinobi de Wagakure engoliu em seco com o coração acelerado. Embora Uchiyomi ainda não tivesse desferido um único ataque real, a aura opressiva era sufocante. Quando alguém consegue personificar tanto a benevolência quanto a destruição implacável no mesmo instante, aquilo era perigo real. O capitão da equipe sensorial tentou despertar a todos, gritando: são apenas clones das sombras. Vejam só, liberação de fogo, bala de chamas do dragão de fogo. Ele já havia completado os selos de mão antes mesmo de começar a falar. Com um suspiro profundo, ele lançou uma enorme onda de fogo que se enrolou no ar, transformando-se em um dragão flamejante. Rugiu em direção às 10 Uchiyomi, claramente com o objetivo de obliterar tantos clones quanto a verdadeira de uma só vez. Ao verem isso, os outros shinobi de Iva se sentiram encorajados. Eles também começaram a fazer selos com as mãos. Liberação da terra, bala do dragão da terra. Liberação de vento, técnica do cortador de vento. Liberação da terra, colapso de rochas. Jutsu após jutsu se precipitava em direção à posição de Uchiyomi como uma saraivada implacável. Explosões ecoaram pelo pântano, ondas de choque rasgando o solo, como se pretendessem reduzir Uchiyomi a pó. Até Tsunade franziu a testa preocupada. Tantos jutsus poderosos caindo ao mesmo tempo. Até mesmo um ninja de nível Kage hesitaria em enfrentar isso de frente. Mas então a voz de lobo ressoou em seu ouvido. Você ainda não conhece o Uchiyomi? Ele nunca faz nada a menos que tenha certeza do resultado. Acredite em mim, ele está tramando algo terrível. Tsunade pensou por um momento, percebeu que Lobo estava certo e se concentrou em observar o que aconteceria a seguir. A onda implacável de Jutsu arrasou metade do pântano, lançando lama e detritos em todas as direções. Uma enorme nuvem de fumaça e poeira obscurecia tudo. O shinobi de Wagakure estava ali parado, ofegante, com os olhos brilhando de cruel satisfação. Com um ataque desses, não tinha como ele sobreviver, certo? Mesmo que o terceiro Hokage estivesse aqui, ele já teria sido explodido quase morto. Mas então a voz de Uchiyomi ecoou em meio à fumaça calma e clara. Você já ouviu o ditado: onde há fumaça não há ferimentos. A voz vinha de 10 direções diferentes simultaneamente, como se todo o pântano estivesse equipado com alto-falantes de som surrando. Antes que os shinobi de Iva pudessem reagir, 10 vozes soaram em uníssono. Prove isto, golpe demoníaco devorador de almas.
As expressões de todos mudaram. Alguém gritou em pânico. Dispersem-se. Saiam daqui. Mas já era tarde demais. 10 rostos demoníacos fantasmagóricos formados por chamas azuis sinistras rasgaram a fumaça, uivando enquanto voavam. Cada rosto flamejante tinha presas à mostra e garras estendidas, como espíritos da morte do submundo. Mesmo antes de alcançarem o Shinobi de Iva, a forte pressão do vento fazia o ar crepitar. Quando as chamas atingiram o alvo, explodiram com um estrondo ensurdecedor. Chamas azuis se espalharam em todas as direções, atingindo os Shinobi próximos. Não se tratava de um incêndio comum. As chamas azuis eram terrivelmente potentes. Em segundos, elas se espalharam de uma única faísca para envolver um corpo inteiro. Como os Shinobi de Iva estavam agrupados após o ataque combinado, as explosões se espalharam rapidamente. Num piscar de olhos, mais de 10 Shinobi foram consumidos pelas chamas fantasmas. Os menos afortunados caíram no chão, rolando e gritando de agonia. Me ajude. Está muito quente. Queima. Socorro. Água. Use o estilo água rápido. Mas este não era um incêndio comum. Embora não estivesse no nível do Amaterasu, as chamas do golpe demoníaco devorador de almas não eram algo que um jutsu comum do estilo água pudesse extinguir. Pior ainda, quando os Shinobi ao redor viram a ferocidade das chamas, recuaram. Ninguém ousou ajudar. No fim, ninguém sobreviveu. Os 10 Shinobi atingidos pela explosão foram reduzidos a cascas carbonizadas. Contudo, os Shinobi sobreviventes de Iva não tiveram tempo para lamentar, porque naquele instante 10 raios de luz prateada dispararam em direção a eles como lâminas de luar. Era o corte da lua crescente, a técnica de combate corpo a corpo característica de Oshiyomi. Os 10 Oshiyomis, cada um movendo-se de um ângulo diferente, investiram contra as fileiras de Iva como lâminas de luar cortando a noite. Apesar de todos os seus esforços para se esquivar, o resultado ainda foi desastroso. O ataque repentino causou um número massivo de vítimas em um instante. É claro que nem todos os Shinobi de Iva eram fracos. Alguns dos mais experientes optaram por não fugir. Em vez disso, eles sacaram suas armas e enfrentaram os Oshiyomi que se aproximavam de frente. Embora a situação fosse estranha e assustadora, eles não haviam perdido completamente a coragem. Eles ainda ousaram lutar contra os clones. Afinal, quão forte Oshiyomi poderia ser depois de se dividir em tantos clones das sombras? E além disso, se fossem clones, então teria que haver um original. Os clones das sombras sempre desapareciam quando feridos, uma vez que eliminassem os falsos, certamente encontrariam o verdadeiro. Mas então eles se depararam com um pesadelo que não conseguiam compreender. Um Chunin de elite ágil e habilidoso conseguiu esquivar-se de um dos golpes de Oshiyomi. Um sorriso presunçoso se espalhou pelo seu rosto. Lua prateada de Konoha? Então é só isso que você tem? Você deu uma brecha. Morra. Pensando nisso, o Chunin cravou sua kunai direto na garganta de Oshiyomi, sem hesitar. Em sua mente só havia 2 resultados possíveis. Ele teve sorte e encontrou o verdadeiro Oshiyomi. Era a hora da fama e da promoção. Ele havia atingido um clone, sem problema. Os clones das sombras desaparecem quando são atingidos. De qualquer forma, ele achava que estava perfeitamente seguro. Mas, para seu espanto, a kunai atravessou a garganta de Oshiyomi, mas o homem não morreu. O ferimento não sangrou. Oshiyomi nem sequer se mexeu. Era como se o buraco enorme em seu pescoço não fosse real. Em vez disso, Oshiyomi virou-se calmamente e num movimento fluido cravou sua lâmina nas costas do Chunin, atravessando seu coração. Os Chunin de elite morreram sem jamais entender o que havia acontecido. Por quê? Eu esfaqueei a garganta dele, então por que sou eu quem está morrendo? E esse não foi um caso isolado. Isso continuava acontecendo repetidamente. Eles pensavam que estavam diante de um Buda misericordioso. Mas desde o princípio, Oshiyomi e Jack sempre foram Azura. Capítulo 178. Por quê? Porque ele não desapareceu mesmo depois da lâmina ter atravessado seu corpo. Droga, esse cara é um demônio. Por que diabos eu me meti com ele? Acabou. Tudo acabou. Vamos todos morrer aqui. Gritos ecoavam sem fim, martelando os nervos frágeis dos poucos sobreviventes. O desespero se espalhou como fogo em palha seca. Diante de 10 versões aparentemente indestrutíveis do Oshiyomi, os Shinobi de Wagakure perderam completamente a esperança. Até mesmo o capitão da equipe sensorial agora ostentava uma expressão sombria. Ele não estava tão em pânico quanto os outros, não exatamente. Ele simplesmente achou a situação ilógica. Mesmo que este Jack Oshiyomi tivesse usado algum jutsu secreto para tornar seus clones das sombras imortais, e quanto ao original, o corpo verdadeiro, não havia razão para que não pudesse ser morto. Isso é impossível. Devo estar perdendo alguma coisa. Naquele instante, o capitão sensorial sentiu como se tivesse sido possuído por Shikamaru. Seu cérebro girava rapidamente analisando a situação. Nenhuma técnica é infalível. Se esses Oshiyomi indestrutíveis fossem algo como clones das sombras, então, logicamente, deveria haver um original verdadeiro em algum lugar. Esse seria o que eles precisavam eliminar. Mas todos os 10 Oshiyomi já haviam sofrido danos, o que significava que nenhum deles era o verdadeiro. De repente, o capitão se lembrou de algo que Oshiyomi havia dito antes. Esse movimento. Ele o chamava de Oboru Urazuki, 11 formas. 11 formulários. Aquele desgraçado já tinha contado a resposta desde o início. Havia 10 figuras visíveis, o que significava que havia mais uma, escondida nas sombras.
Considerando o estado atual das coisas, o 11º, aquele que ainda não foi visto, deve ser o corpo original. Ao perceber isso, o capitão gritou imediatamente: pessoal, não entrem em pânico. Esses não são os corpos verdadeiros. Isso significa que o original ainda deve estar escondido em algum lugar. Se conseguirmos encontrá-lo, se conseguirmos detê-lo, tudo isso acaba. Mas, já era tarde demais. Dos 37 shinobi originais de Wagakure, menos de 10 ainda estavam vivos. E mesmo esses sobreviventes encontravam-se em diferentes estágios de ferimentos. Alguns haviam esgotado a maior parte de seu chakra na sequência anterior de jutsus. Mesmo que agora eles tivessem percebido a verdade, o que poderiam fazer? Eles não tinham mais forças para deter Oshiyomi. Ao ver as expressões atordoadas dos sobreviventes, o capitão tentou animá-los, agarrando-se ao último resquício de esperança. Se todos nós nos unirmos, ainda podemos encontrá-lo, certo? Não precisamos ficar aqui sentados esperando a morte. Ele olhou em volta com os olhos cheios de esperança desesperada, implorando por qualquer tipo de resposta. Mas a única coisa que ele ouviu foi uma voz sussurrando diretamente atrás dele. Macio. Frio. Gélido o suficiente para congelar sua alma. Não precisa mais procurar, porque eu já estou atrás de você. Mal as palavras haviam terminado quando Mikazuki Muneshika de Oshiyomi varreu sua garganta com perfeição. Uma cabeça enorme voou pelos ares, girando algumas vezes antes de pousar aos pés de outro shinobi de Wagakure. E se aquela cabeça decepada ainda tivesse consciência, talvez seu último pensamento tivesse sido: as pessoas sempre têm que pagar por seus atos. Mesmo que o Oboro Urazuki, 11 formas tivesse expirado e os clones tivessem desaparecido com o tempo, os poucos sobreviventes ainda estavam paralisados de medo, assombrados pelo massacre que acabavam de presenciar. Sem sequer lançar um olhar para o cadáver decapitado, Oshiyomi embainhou Mikazuki Muneshika e avançou em direção aos shinobi restantes. Cada um deles tinha uma expressão diferente. Alguns já haviam desmoronado, caindo ao chão em sinal de rendição desesperada. Alguns tentaram fugir, debatendo-se descontroladamente como animais, mas foram abatidos em pleno voo, partidos ao meio por um único arco da energia da espada de Oshiyomi. Ao presenciarem o destino macabro dos corredores, os outros que haviam acabado de começar a escapar desabaram imediatamente no chão, com os membros tremendo enquanto rastejavam e se arrastavam para trás, lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Ele não chegue mais perto, gritou um deles. O pântano era uma ruína ensanguentada. Membros decepados, carne carbonizada e morte jaziam por todo o campo de batalha. O massacre unilateral acabará de terminar. Oshiyomi Jack sozinho aniquilou todos os 37 shinobi de Wagakure. Nenhum sobreviveu. Todos viraram adubo para o pântano. E o responsável? Oshiyomi caminhou casualmente de volta em direção a Tsunade e Lobo que observavam de longe. Sua espada estava impecavelmente embainhada, sua expressão calma e até mesmo alegre. Nem uma única gota de sangue manchava suas roupas, como se toda a carnificina atrás dele não tivesse absolutamente nada a ver com ele. E de certa forma, isso era verdade. Ele não tinha movido um dedo. Os 10 clones das sombras tinham feito todo o trabalho. Ele permanecerá invisível em sua técnica de fuga transparente, observando tudo como se fosse um teatro. Se ele tivesse se sujado de sangue ao lidar com alguns sobreviventes debilitados no final, todo o seu treinamento em esgrima teria sido em vão. Com um sorriso travesso, Oshiyomi olhou para Tsunade. Vamos lá, cara de guaxinim. Hora de voltar para o acampamento. Lobo, parado ao lado, balançou a cabeça em fingida desaprovação. Eu juro, da próxima vez que você só quiser se exibir sem precisar de mim, nem se dê ao trabalho de me arrastar. Ficar te vendo se exibir e flertar é uma perda de tempo, eu poderia estar em casa cuidando das crianças. Com uma nuvem de fumaça, Lobo desapareceu. As bochechas de Tsunade coraram um pouco. Ela levou a mão ao rosto para limpar a sujeira e murmurou, um pouco envergonhada: você é que está com cara de guaxinim. Tsunade raramente agia assim, tímida feminina. Isso deixou Oshiyomi um pouco atônito. Pensando bem, havia algo diferente nela agora. Sua aura normalmente imponente havia desaparecido. Suas roupas estavam rasgadas, seu corpo sujo de terra, sua expressão suavizada. Combinada com esse raro ar juvenil, ela irradiava um charme completamente diferente da Tsunade que ele costumava conhecer. Oshiyomi ficou ali parado, estupefato. Ao ver sua expressão atordoada, o constrangimento de Tsunade aumentou. Ela jogou um pedaço de lama molhada aos pés dele e disparou. O que você está olhando? Oshiyomi pela primeira vez provocou-a. Apenas admirando uma mulher bonita. Tsunade revirou os olhos e se levantou. Vamos. De volta ao acampamento? Tsunade franziu as sobrancelhas, fingindo irritação. Você espera que eu apareça no acampamento desse jeito? Que todo mundo ria de mim. Tem um rio aqui perto. Vou me lavar primeiro. Oshiyomi deu uma risadinha e avançou para oferecer o braço. Enquanto ele a ajudava a caminhar, Tsunade de repente se inclinou e beijou sua bochecha, fazendo um biquinho suave em seguida. Me carregue. A timidez em sua voz fez Oshiyomi sentir como se metade do seu corpo tivesse virado gelatina. Um pensamento ecoava em sua mente. Minha Tsunade jamais poderia ser tão fofa assim. Com um sorriso idiota no rosto, ele a carregou em direção à margem do rio. Tsunade primeiro lavou o rosto, revelando seus traços naturalmente belos. Depois, sentou-se em uma pedra à beira da água e começou a limpar cuidadosamente os ferimentos em seu corpo. Ela já havia recuperado boa parte de seu chakra.
Com o perigo passado, finalmente podia relaxar o suficiente para se presentear com um tratamento. Oshiomi apenas se sentou por perto, observando em silêncio. Talvez fosse porque ele a tinha acabado de salvar, mas, de alguma forma, Tsunade estava ainda mais bonita do que o normal hoje. Seus cabelos dourados caíam soltos, escondendo parcialmente seu rosto. Sem pensar duas vezes, Oshiomi estendeu a mão e delicadamente colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Tsunade ergueu o olhar, encarando-o nos olhos. Por um instante, um rubor surgiu em suas bochechas. Mas ela não desviou o olhar. Em vez disso, ela se inclinou para frente e o beijou suavemente nos lábios. Uma bicada rápida e vibrante, como uma libélula na água. Seu rosto ficou vermelho quando ela recuou e disse, perturbada: "Não me interpretem mal, aquilo foi apenas uma recompensa, por ter feito um bom trabalho hoje." Ao ver o sorriso bobo ainda estampado no rosto dele, ela instintivamente lhe deu um leve soco. Talvez fosse porque seu chakra ainda estava se recuperando, mas aquele soco pareceu surpreendentemente suave. Capítulo 179. Tsunade lançou a Oshiomi um olhar exasperado. "Você fora. Vai esperar lá fora, atrás das árvores. Estou tomando banho, quando terminar, volto para te procurar." Oshiomi a olhou de cima a baixo, sem se mexer um centímetro, claramente sem pressa para ir embora, toda a sua postura irradiava uma teimosia brincalhona. 3 linhas de expressão acentuada surgiram na testa de Tsunade. Com os dentes cerrados, ela rosnou: "É melhor você parar com isso agora mesmo." Ela pegou casualmente uma pedra lisa do rio, mais ou menos do tamanho de um punho, curvou-a na palma da mão e com um leve aperto a pedra se desfez em pó. Os fragmentos caíram como cinzas de sua mão. Ok, então talvez toda aquela história de o chakra dela ainda não ter se recuperado fosse apenas um desejo meu. Ao se lembrar da cratera que ela deixará no pântano, Oshiomi estremeceu e encolheu o pescoço por instinto de cautela. Melhor não abusar da sorte. Ele lançou um último olhar relutante para Tsunade, sua expressão entre suplicante e emburrada. Mas ela apenas cruzou os braços e se virou, dizendo firmemente: "Não há negociação." No fim, Oshiomi sabiamente desistiu de sua pequena rebeldia. Com um leve bico virou-se para sair, mas pouco antes de se afastar, algo lhe ocorreu. Tirou uma túnica externa reserva de um pergaminho de invocação. "Você provavelmente não trouxe uma muda de roupa. Vista isso por enquanto." Dito isso, ele não se demorou. Ativou o trêmulo corporal e desapareceu entre as árvores em poucos passos rápidos. Ele sabia que se ficasse mais tempo, talvez não quisesse mais ir embora. Observando suas costas emburradas enquanto se afastavam, Tsunade não conseguiu conter uma risadinha. Há pouco tempo ele estava todo estoico e frio, e agora está agindo como um adolescente apaixonado. Ela olhou para o roupão que ele havia deixado para trás, pegou-o e cheirou-o rapidamente. Um aroma limpo e agradável de sabonete ainda impregnava o tecido. Pelo menos ele não está completamente sem esperança. Olhando novamente na direção em que Oshiomi havia desaparecido, e confirmando que ele tinha ido embora, Tsunade finalmente começou a desabotoar suas roupas, tirando-as lentamente para revelar sua figura curvilínea. Primeiro, ela cuidou de alguns ferimentos que não havia conseguido tratar antes, na frente de Oshiomi. Depois, descalça, caminhou suavemente em direção à água. O riacho ali parecia ser um afluente que desaguava no oceano, água doce e corrente que permanecia cristalina apesar de estar perto do pântano. Ainda era primavera, e a chuva recente havia deixado a água ligeiramente fria. Ao molhar os pés no rio, um pequeno arrepio percorreu seu corpo. A expressão em seu rosto entre surpresa e deleite era inesperadamente adorável. O frio, porém, não a incomodava muito. Para uma shinobi em tempos de guerra, poder tomar banho já era um luxo. Quem tinha tempo para ser exigente? Após um momento para se acostumar com a água, Tsunade não mergulhou imediatamente. Em vez disso, estudou seu reflexo na superfície do rio. Eles voltaram a crescer? Ela cutucou levemente seu busto impressionante e sorriu satisfeita. A vaidade não era exclusividade das mulheres comuns. Até mesmo Tsunade se orgulhava de sua figura bem torneada. Como um homem exibindo os músculos no espelho durante o banho, ela fazia algumas poses sobre a água, admirando sua silhueta. Ela fez uma autoavaliação mental, analisando o que poderia ser melhorado. Nenhuma mulher é completamente imune a um toque de autoadmiração, e Tsunade não era exceção. Assim que se deu uma nota muito alta, ela deslizou para dentro da água, totalmente satisfeita, e começou a se banhar. Seus dedos finos roçaram seu corpo, guiando a água fria do rio sobre sua pele. O frio lhe causou um pequeno choque, e ela soltou uma risada baixa e espontânea. Em outro ponto, logo além da linha das árvores, Oshiomi estava encostado em uma árvore com uma nuvem escura sobre a cabeça, os olhos voltados para o céu nublado. Ele teve que admitir, estava completamente apaixonado. Mas Tsunade não lhe daria a menor chance. Que se dane tudo. Com um gesto de frustração, Oshiomi balançou a cabeça, tentando afastar as imagens sedutoras que rondavam sua mente. Infelizmente seu cérebro não estava colaborando hoje. Bem então, Jiraiya disse certa vez. Se eu estiver espiando e não for pego, então não é espionagem. E pensando bem, o pai dele não lhe ensinou a técnica de fuga transparente à toa, certo? Não era este o momento perfeito para colocá-lo em bom uso? Como diria o mestre Lee, um ditado popular da internet, se o transparent escape não serve para espiar, então não tem utilidade nenhuma. Contanto que ele não seja pego, tudo deve ficar bem, certo?
Após uma longa batalha interna entre o desejo e a razão, Oshiomi finalmente tomou uma importante decisão em sua vida. No momento em que estava prestes a ativar a fuga transparente, um estrondo enorme ecoou vindo da direção do rio. Surpreso, Oshiomi nem se preocupou em ser discreto, ele imediatamente correu em direção à origem do som. Tsunade acabará de se enxaguar quando começou a lavar seus macios cabelos dourados. Ao abaixar a cabeça e passar os dedos pelos fios, o reflexo da água pareceu cintilar, exibindo imagens do massacre de Oshiomi. Ao pensar em sua frieza e crueldade, e na maneira como ele praticamente a reivindicou com aquela frase confiante, seu coração se agitou novamente. Seu peito palpitou com uma mistura de doçura e constrangimento, e por um instante ela se esqueceu de tudo, olhando sonhadoramente para a água, até que ela ouviu um leve farfalhar por perto. Ao voltar à realidade, ela imediatamente presumiu o pior, que Oshiomi realmente tivesse ousado se aproximar sorrateiramente e espiar. Mas quando ela se virou, não foi ele. Uma grande salamandra havia saído rastejando da vegetação rasteira e agora bebia água na margem do rio. As salamandras venenosas costumavam viver em pântanos, mas isso não significava que gostassem de água suja. Na verdade, eram notoriamente exigentes quanto à qualidade da água. O pântano era simplesmente úmido e cheio de comida. Esta era maior do que as que ela tinha visto antes. Seu saco de veneno parecia particularmente desenvolvido, definitivamente valia a pena colher. Os instintos de Tsunade entraram em ação. Ela nem se deu ao trabalho de se vestir, muito movimento poderia assustá-la. Essas criaturas eram notoriamente ariscas. Ao se aproximar sorrateiramente, a salamandra percebeu a mudança na correnteza da água. Levantou a cabeça e seus olhos vestigiais examinaram a área com cautela. Tsunade sabia que havia atingido o limite de aproximação. Se chegasse mais perto, fugiria. Sem hesitar, ela levantou um pé e desferiu seu pé celestial da dor. Seu pé descalço bateu com força explosiva no leito do rio. Um estrondo ensurdecedor se seguiu. Foi como se uma carga de profundidade tivesse detonado debaixo d'água, lançando um geyser para o ar. O leito do rio perto da margem se abriu instantaneamente em uma cratera. A onda de choque fez com que um pedaço da margem desabasse na água. A pobre salamandra não teve a menor chance. Foi jogada na cratera enquanto bebia água. Tsunade não hesitou. Antes mesmo que a criatura pudesse liberar seu veneno, ela avançou e a eliminou instantaneamente. Arrastando a salamandra inerte de volta para a margem, ela se virou, pronta para pegar suas roupas e extrair o saco de veneno. Só para encontrar Oshiomi parada ali, congelada como uma estátua, olhando fixamente para ela. Tsunade olhou para baixo por reflexo e imediatamente mergulhou de volta na água com um grito, cruzando os braços firmemente sobre o peito. Oshiomi ficou sem palavras por alguns segundos antes de exclamar: "Eu juro que não vi nada, você acredita em mim?" Uma sombra densa cobriu o rosto de Tsunade. Ela o encarou com raiva e soltou um resmungo gélido e cortante. "Dessa vez você deu sorte. Um aviso. Da próxima vez, será força aprimorada pelos chakras." Capítulo 180. Embora Tsunade já tivesse sido vista uma vez, ela claramente não tinha intenção de deixar Oshiomi observá-la enquanto se vestia. "Vire-se. Estou me vestindo." Oshiomi estalou a língua, virando-se com visível relutância, a cena que acabará de presenciar ainda se repetindo incessantemente em sua mente. Não havia necessidade de pensar demais, era grande. Simplesmente grande. Há alguns anos ela ainda era uma garota pequena, com pouca presença na parte superior, mas agora... Não, pare. Não devo continuar nesse assunto. Ele finalmente conseguiu suprimir as fantasias que fervilhavam em sua mente justamente quando Tsunade terminou de se vestir e o chamou para se virar. Embora sua forma antes alva como a neve estivesse agora oculta, a visão diante dele ainda era deslumbrante. Recém-saída da água com os cabelos úmidos e um leve rubor nas bochechas, Tsunade estava deslumbrante. E devido à diferença de quase 20 centímetros de altura entre elas, o hobby de Oshiomi caía folgado sobre seu corpo amplo e esvoaçante. O resultado foi uma silhueta meio escondida, meio revelada. Aquela beleza diáfana e velada fez o coração de Oshiomi disparar novamente. Tsunade percebeu a expressão dele e não pôde deixar de achá-la engraçada, mas adotou uma expressão fingidamente severa. "Vá lidar com aquela salamandra. Tome cuidado para não romper a bolsa de veneno. Ela fica a uns 7 centímetros acima do abdômen. Eu sempre acabo me respingando de sangue quando tento. Faça você mesmo." Oshiomi não se opôs. Com alguns movimentos precisos, ele removeu o saco de veneno com facilidade. Com seu nível atual de habilidade com a espada, ele provavelmente conseguiria esculpir gravuras decorativas na delicada membrana que envolve o saco sem danificá-la? Lidar com esse tipo de trabalho cirúrgico era fácil para ele. Após retirar o saco, o plano era voltar imediatamente para o acampamento. Mas como se estivesse combinado, os estômagos de ambos roncaram alto em uníssono. Considerando o esforço que ambos haviam feito, fazia sentido. Tsunade havia passado o dia lutando e se escondendo no pântano, e Oshiomi havia corrido sem parar, seguido por uma batalha intensa. Estavam completamente exaustos. Como todos os shinobi de Wagakure já haviam sido eliminados, não havia perigo imediato de reforços. Portanto, nenhum dos dois sentiu necessidade de voltar correndo. Em vez disso, permaneceram à beira do rio, pescaram 2 peixes e fizeram uma pequena fogueira para grelhá-los.
Oshiomi não gostava de peixe em sua vida anterior, mas nesta, como um shinobi frequentemente obrigado a se alimentar de pílulas de ração sem gosto na natureza, ele já havia aprendido há muito tempo a apreciar comida de verdade, especialmente peixe fresco grelhado. Depois de devorarem 2 peixes cada um e descansarem um pouco, estavam prestes a retomar a caminhada quando ouviram um farfalhar vindo do outro lado da mata. Era Jiraiya, que chegou com um grupo de busca depois de não conseguir encontrar os dois no acampamento. Ao ver Tsunade e Oshiomi sãs e salvas, Jiraiya suspirou aliviado, até perceber que Tsunade estava usando o manto de Oshiomi. Seu olhar percorreu os dois, as sobrancelhas arqueadas sugestivamente. Um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Ele até deu um discreto sinal de positivo para Oshiomi. Naturalmente, isso lhe rendeu um aviso de força aprimorada por chakra de Tsunade. O grupo não encontrou nenhum problema no caminho de volta. Acompanhados por seus subordinados, os 3 retornaram em segurança ao acampamento de Konoha. Muito tempo depois de terem saído do pântano, uma pequena unidade vestida de preto chegou ao local. Suas vestimentas claramente lembravam os trajes da Anbu, mas ao contrário das máscaras com tema de animais de Konoha, as deles tinham um design sinistro e perturbador. Se Kinoshita Nagatoshi ou os outros ainda estivessem vivos, teriam reconhecido essas pessoas imediatamente, membros de elite da Anbu de Iwagakure. O esquadrão vasculhou todo o pântano antes de retornar ao seu líder, um homem imponente, e relatou tudo em tom respeitoso. Lord Igan, vasculhamos toda a área. Não há sinal do corpo de Tsunade. Apenas 5 ou 6 cadáveres de Konoha foram recuperados. Ao que tudo indica, a missão foi um fracasso total. Outro shinobi acrescentou cautelosamente. Comparamos com a lista da missão. Todos os 60 agentes desta missão. Nenhum sobreviveu. Ao ouvir isso, até mesmo Igan, capitão do esquadrão Anbu de Iwagakure, não conseguiu evitar soltar um palavrão baixinho. Quão completamente inútil foi Kinoshita Nagatoshi para estragar tudo? 60 pessoas para capturar 6? Tsunade não só escapou, como toda a nossa unidade foi dizimada. Respirando fundo para se acalmar, Igan examinou os arredores e disse sombriamente. Kinoshita Nagatoshi pode ter tido uma boca suja, mas não era nenhum amador. Isso não faz sentido. Leve-me ao local, tem algo errado aqui. Eles começaram a inspecionar o pântano mais minuciosamente. Finalmente chegaram à área com a maior concentração de cadáveres. Igan observou o campo de batalha e murmurou. Como eu imaginava, algo está errado. Espalhem-se. Contém um número exato de mortos. Enquanto seus homens se preparavam para obedecer, Igan aproximou-se do corpo de Kinoshita Nagatoshi. Foi um assassinato limpo, um tiro certeiro que atravessou o coração pelas costas. A morte foi instantânea. Igan enfiou os dedos na ferida e a examinou atentamente. Era estreita e profunda, não o tipo de marca que uma kunai deixaria. Ele olhou para o seu próprio coldre de armas. Kunai, especialmente aquelas com lâminas em forma de diamante, não causariam um ferimento tão limpo, o que significava que aquilo era um ferimento de espada. Da posição de Nagatoshi, era claro, seu corpo jazia sozinho, de frente para um grande grupo de cadáveres. Isso só podia significar uma coisa, Nagatoshi tinha sido o primeiro a morrer, e como comandante provavelmente fora morto na frente de todos. Após sua morte, o restante da unidade deve ter recuado em massa na direção oposta. A julgar pelas marcas de queimadura e pelos padrões residuais de chakra atrás de onde Nagatoshi estava, houve uma batalha feroz ali. A destruição sugeria um confronto massivo de jutsus. Será que reforços de Konoha chegaram? Não, isso não fez sentido. Se Konoha tivesse lançado um ninjutsu em larga escala como esse, onde estariam os sinais da liberação de chakra? Onde estaria a força contrária? Uma troca de jutsus deixaria marcas de ambos os lados. Deixando o cadáver de Nagatoshi, Igan caminhou em direção aos restos mortais espalhados e aos membros decepados próximos. Seus subordinados haviam relatado anteriormente 37 cadáveres, entre os quais cerca de 10 jonin. Enquanto Igan encarava os corpos, suas pupilas se contraíram. Ele não estava com medo, nem sentia nojo da carnificina. Não, o que o perturbava eram os ferimentos. Eles eram limpos demais. Sem rasgos irregulares. Sem danos contundentes. Apenas cortes suaves e precisos. Todos eles morreram devido a ferimentos de espada. Até Kinoshita Nagatoshi. Tsunade era uma ninja médica. Seu estilo característico era o taijutsu de força aprimorada por chakra. Eles já haviam identificado os cadáveres afetados por ele. As vítimas tinham costelas esmagadas, crânios afundados ou membros que haviam sido completamente explodidos. Isso representava cerca de uma dúzia de shinobi de nível médio de Iwagakure. Mas o resto foram mortes limpas com espada. Mesmo entre os mortos de Konoha, 5 ou 6 corpos haviam caído ali. A partir dos vestígios deixados no campo de batalha, foi fácil reconstituir a sequência dos eventos. Durante a primeira onda de combates, toda a escolta de Tsunade morreu. Ela havia escapado por pouco e usado sua força monstruosa mais uma vez durante a retirada. Depois disso, nenhum outro sinal daquela técnica apareceu, provavelmente porque ela havia ficado sem chakra. Então, todos os outros shinobi de Iwa foram abatidos por uma espada. Tsunade não usou uma espada. Isso significava que alguém tinha vindo em seu auxílio. Mas quem em Konoha usava uma espada, e era capaz de aniquilar sozinho mais de 30 ninjas de elite de Iwa? Igan sentia que estava perto de compreender a verdade, mas quanto mais avançava em seu raciocínio, mais isso o deixava arrepiado.
Se os acontecimentos tivessem realmente ocorrido da forma como ele agora suspeitava, então isso não foi um acidente. Foi aterrorizante. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.